Hoje é bem tranquilo, qual a convivência que me deu no semestre. A gente fazer um verdadeiro provão aqui de questão de ética. E aí eu procuro mudar algumas coisas, procuro pegar questões novas. Não está difícil a gente pegar essas questões de prova, porque todas as provas, né, as últimas que eu tenho visto, tanto de seleção pública, como de concurso público, como de qualquer concurso que envolva até residência médica, eles hoje estão exigindo que seja de 10 a 15% da prova seja de questão de ética. Graças a Deus eu chego nessa consciência. E mesmo assim, quando chega depois de tanto tempo de formado, a gente vê colegas da gente consultando o conselho em algumas questões. Né? Eu caí me falta com esse aluno aqui, que ontem mandou 2 mensagens à tarde, à noite, em apuro, né? Estava numa situação em que ele foi estudar essa regra em relação ao atestado médico. Como eu vi que era um negócio muito longo, depois eu ligo para ele, terminei não ligando, mas hoje já coloquei na minha cabeça que saindo daqui no caminho, já vou ligar para ele. Ele deve estar meio esfriou à noite, deve estar meio em apuro, alguma coisa, algum atestado que corrido não tenha dado. Né? Então, assim, a gente se encontra mais alguma vez, mas eu já me coloco à disposição de vocês anotem meu telefone, anotem meu celular, anotem meu e-mail, porque é habitual. A grande maioria das semanas não se passa sem um ou 2 ex-alunos terem entrado em contato comigo em situações que eles ficam naquela indecisão, eu fiz correto, isso pode acarretar algum problema para mim. Então, só em acontecer isso, esse nível de consciência, eu acho que a minha insistência desde o primeiro semestre, eu estou aqui desde 2006, né, desde o começo da faculdade, e aí foi uma proposta nossa, e realmente ficou todo mês, todo ano, pode parecer para vocês uma coisa meio destacada, mas a gente vai vendo, e depois ver que a situação é bem necessária, né? Então, assim, eu acho que são 19 questões, a gente vai levando, tá? Eu quero a participação de vocês. Se chegar na 15ª questão ou na 12ª questão, você deixar na hora que a gente falar, a gente deixa. Eu deixei as questões, essa aula do grupo aqui, tem perguntas e tem respostas já, então vocês já ficam sabendo, tá? Então, aqui, gente, o que a gente vai ter hoje como nossos objetivos? Fazer uma verdadeira revisão de tudo aquilo que vocês viram ao longo do curso até agora, falando sobre sigilo, sobre documentos médicos, sobre atestado. Então, a gente tem que fazer uma revisão desses temas. Vocês conhecerem melhor a importância que esse tema em vários níveis da seleção médica e estimular esse debate, que eu acho que agora é que a nossa vez aqui. Nós somos poucos até agora, nesse momento fica até melhor uma troca de debate entre a gente, né? Então, o primeiro que eu trouxe, que é um caso mais. Não, as outras questões são mais fáceis. Essa foi porque existe uma coisa chamada conselho. Eu ainda continuo no conselho, né? Sou diretora de lá. Atualmente sou diretora financeira de lá, uma finança bem complicada. Mas é sempre uma coisa que eu gosto muito de lá, já quase estou no 3º mandato. Estou no 4º mandato. Cada mandato tem 5 anos, né? Então, daqui a pouco será meu último, porque eu acho que tem que dar vez a outros colegas que têm certeza. Mas como é um processo eleitoral, as pessoas elegem a gente vai ficando, né? Então, essa questão, gente, existe um departamento chamado processo consulta lá no conselho. Qualquer coisa que o médico tenha de dúvidas a respeito do que ele vai fazer, ele encaminha para o conselho e é direcionado para esse departamento de processos e consultas para poder saber exatamente como é que deve se comportar. Se é uma situação que a gente veja que tem que ser já um processo contra o médico, processo ético, a gente encaminha para o setor de processo ético. Tá? Mas esse foi o doutor, esse aqui é um cotético, o nome dele é Mário, o nome dele é bem outro, mas é exatamente essa forma que ele se dirigiu ao conselho. É um psiquiatra, bastante atuante na cidade onde ele reside, e tem uma vasta clientela entre as pessoas de maior poder aquisitivo na cidade. Há aproximadamente 2 anos, eu ocasião de um atendimento a uma adolescente de 17 anos de idade, sua cliente há algum tempo, essa menina já era cliente desse médico há algum tempo, ouviu da mesma que ela havia sido estuprada pelo tio. Tá? Não tinha sido naquele momento, algum tempo anterior à consulta, mas ela confidenciou ao psiquiatra ser estuprada pelo tio. Decorrente desse ato de violência sexual, não houve gravidez. Há cerca de 10 dias, recebeu das mãos do doutor Mário
recebeu das mãos de um oficial de justiça um ofício do juiz da quarta vara civil, o intimando a comparecer à audiência em data e horário marcados sobre o processo que tinha como réu a sua cliente. Tá? Então, na verdade, ele estava na casa dele, no consultório de Zé veio a intimação pelo oficial de justiça, que ele deveria comparecer naquele momento e viu que o teor realmente do processo era aquela cliente que ele tinha escutado esse sigilo por parte dele. Preocupado com o que seria abordado pelo juiz e principalmente como deveria ser sua conduta no que concerne ao sigilo profissional, diante desse interrogatório, ele encaminhou para o conselho as seguintes perguntas. A primeira coisa que ele quis saber: ao ser indagado pelo juiz, o médico pode revelar que a adolescente relatou durante uma consulta ter sido estuprada? Não, né? Não pode. Então, a gente vai testar aqui se realmente vocês absorveram o que a gente conversou durante esse tempo todo. Então, perante o juiz, ele não pode revelar que essa cliente dele revelou que tinha sido estuprada em qualquer momento da vida dela. Se ele não podia, não pode. O juiz vai insistir, gente, se vocês forem vítima de uma história como essa, ele insiste muito. Ele até chega a instigar a gente, a ameaçar a gente de que você sabe que você não pode descobrir uma ordem judicial. É isso que ele diz. Mas sabe que isso aconteceu comigo, eu já contei para vocês, né? A senhora, você acha que é uma senhora, né? Sabe que é uma pergunta que a senhora não pode deixar de responder. Sob pena, e deixa até os 3 pontinhos, se tornem cada vez mais firmes de que, do ponto de vista ético, se vocês se revelarem isso, a própria paciente ou a familiar do paciente entra no conselho com uma denúncia contra você que você vai receber um processo ético. E ele não pode forçar você a fazer isso, né? Revelar de você. Se você se acreditando, eu sei que essa pessoa não tem sentido, sei que essa pessoa é sua cliente, sei que você aprendeu isso, tudo a verdade deve ser dita. Até porque existe um juramento no seu depoimento de que tudo você falará a verdade naquele momento. Né? Aí vem a segunda questão que passou na cabeça do Tomás. Caso o juiz requisite o prontuário daquela adolescente, o médico terá que atender a solicitação de acordo com os postulários éticos. Ele solicitou, né? Por escrito, eu solicito que seja feito o prontuário daquela paciente. Ele é juiz. O que é que vocês acham? Responde. Quais são os casos que o prontuário deve ser liberado pela unidade hospitalar, pela clínica, pelo atendimento? Atendendo uma ordem judicial, isso. A primeira coisa que é caso concreto é quando você é solicitado pelo paciente ou representante do paciente. Isso aí não tem o que a gente questionar. O prontuário do paciente está naquele momento sob a guarda do hospital ou sob a guarda da clínica onde aquele paciente é acompanhado. Mas, tudo bem? Mas se ocorre a solicitação verbal do paciente ou por escrito do seu representante, e se ocorre uma ação judicial e o juiz encaminha a solicitação da prontuário, a gente tem que obedecer. Por quê, gente? Porque caso haja uma quebra de sigilo, a partir daquele momento, o responsável por aquela quebra não é você, é o juiz que tomou conhecimento daquele fato. Entra como peça no processo. A gente não pode, quando o paciente solicita, quando o seu representante legal solicita, quando são quais situações? Quando é uma ordem judicial ou quando é para a sua própria defesa do médico. O médico, na defesa dele, ele pode sim requisitar ao hospital, ou ele pegar mesmo o prontuário do seu consultório, fazer uma cópia e utilizar aquilo ali como peça de defesa no processo que está sendo arrolado contra ele. Tá? 4 situações são essas. Já respondo a pergunta C. É isso? Sem autorização do paciente por ordem judicial. O que você não pode quebrar o sigilo é oral, né, de forma nenhuma, mas no momento que você está obedecendo a uma ordem por escrita, ajuizada, e o melhor, que você manda aquele prontuário para o juiz que lhe solicitou. Você não manda para qualquer juízo. Se é da quarta vara civil, doutor Raimundo Antônio dos Santos Pereira, vai ser encaminhado para o doutor Raimundo dos Santos Pereira, direito da quarta vara. Não é para a justiça de uma maneira geral. Né? Então, quais são as condições? Professores, por exemplo, o doutor Mário, ele fez a consulta, registrou tudo no prontuário, enviou o prontuário.
na hora que o juiz vê, é uma prova contra ele. Sim, mas nesse caso são os 4 momentos que o Código de Ética diz que você tem que ceder aquele pontuário. Já é uma previsão legal e ética dentro do Código de Ética. São exatamente esses 4. Fora desses 4, você não pode dar para ninguém. Se o paciente autoriza ser dado para o seu representante, nem há necessidade do representante legal constituído. Quem é o representante legal do paciente que está hospitalizado? Gente, vocês lembram disso? Quem é? O paciente chega para ser internado no hospital. Ele, naquele momento, ele não está bem, né? Ele não está sabendo muito bem como está a capacidade dele, mas geralmente ele vai acompanhado de uma pessoa. Né? Se aquela pessoa que leva o paciente assina aquele termo de responsabilidade sobre o paciente, ele está devidamente constituído como seu representante. Quer seja sua esposa, quer seja o filho, quer seja a nora, quer seja o genro, é aquela pessoa que naquele momento se apresentou e assinou um documento de responsabilidade. Aquele é o representante devidamente constituído. Né? Esse representante devidamente constituído não precisa de autorização por escrito do paciente. Não, não necessariamente. Aquele que naquele momento se apresentou e se responsabilizou. Aquele que é o que é constituído. Né? Eu não neguei a nova informação do juiz, não falei nada. Aí ele pede procurar. Certo. Eu não trabalhei no dele, não falei, mas está lá escrito. Isso. Você não negou. Você não disse, não houve estudo. Você não disse. Você simplesmente se negou a fornecer a informação que ele estava perguntando. Você disse que estudou o paciente, naquele dia você era entrar no consultório do paciente, o seu paciente, tudo você contou a verdade. E na hora que ele perguntou, em algum momento de uma consulta, ele revelou o atestado para alguém, você disse, eu não tenho nenhuma obrigação de responder sobre essa resposta. Essa resposta faz parte do sigilo médico e eu tenho que obedecer aquilo que o meu código me exige. Ele não revelou nada, nem disse que era verdade, nem que era verdade. Aí, de repente, chega no seu consultório, no oficial de justiça, um mesmo ou outro, com o ofício do juiz, solicitando o contato do paciente. Não há como você negar. Não há. Ele vai ver que você não confessou, que você mesmo disse que não confessaria. Né? Mas não houve uma negativa sua, não houve. Você não mentiu. Nada com você, nada. Eu estou aqui, não, nessa conversa com vocês, e fui intimada pelo juiz, por não ter revelado o que aconteceu com o meu cliente. Nunca aconteceu, não serve. Pela mesma porta que eu entrei, tanto é quando eu conto essa história com você, eu digo, tu não foi preso, não fui preso. Estou aqui contando a história com vocês, ele não vai dizer nada. Porque ele sabe disso, ele joga. Não deve, porque ele vai fazer, vai cometer um delito ético que é quebrar o sigilo médico. Aí ele poderá ser processado pelo filho do paciente. Mesmo que a cliente tenha uma pergunta aqui, obviamente, vamos ver como é que ele está. Então, caso a adolescente autorize o médico a revelar o estupro relatado por ela, é ético que o médico quer o sigilo, como você acha que essa autorização deve ser feita? Esse processo foi para a gente, na reunião de diretoria. E alguns conselheiros, mesmo assim, ainda tinham dúvidas em relação a algumas respostas. Né? Mas qual é a resposta correta? Ela tinha 17 anos, né? Foi alguns anos depois, um ano depois, ela já tinha sido 18 anos. Mas a mulher de 17 anos era considerada pela a justiça como uma pessoa com capacidade de resolver seus problemas a partir de 16 anos. Né? Mas aí ela pega, autoriza. Pode dizer, né, juiz? Ela faz, diz, então assim, como é que ela deve fazer, né? Ela autoriza. Essa autorização tem que ser como, gente? Não é só de boca. Ela tem que autorizar por escrito e essa autorização tem que ser registrada em cartório. Não esqueçam, se isso cair em alguma prova que vocês venham fazer, saibam que não é só autorização verbal, é uma autorização por escrito, com o documento registrado em cartório para poder ter a veracidade. Porque aí você não tem perigo nenhum no mundo
ela dizia assim, não, essa assinatura não é minha, não foi eu que registrei, não foi eu que autorizei. Registrar cartório passa a ser uma responsabilidade unicamente dela. Ok, gente? Aí vem o segundo caso, que começa, essa aqui que eu tenho 3 ou 4 perguntas, né, mas dá uma discussão bem legal. Daniel tem 14 anos de atrás, filho único, procurou atendimento médico da saúde, no meio da consulta revelou que desde os 12 anos de idade, que tem 14, né, gente? Por influência de amigo da escola, começou a fazer uso de maconha de forma frequente. Em seguida, informou que progrediu nas drogas e atualmente faz uso de álcool e cocaína, aos 14 anos de idade. Revelou seus interesses pelos estudos e entusiasmo pela vida, inclusive, por alguns momentos, pensou em suicídio, principalmente por temer a reação quando seus pais tiverem conhecimento. Quando o médico abordou no sentido de iniciar uma terapia do CAPS, com o objetivo de conseguir o abandono dessa situação, o mesmo se negou alegando medo de represália por parte dos líderes da comunidade das drogas. Embora sabedor da obrigatoriedade do médico em manter sob sigilo que é revelado no consulta médica, o profissional dá ciência ao adolescente que comunicará o fato a seus pais, mesmo sem o consentimento do Daniel. Todo mundo entendeu, né? Um drama social bem grande, mas o doutor disse, olha, Daniel, eu vou ter que quebrar o sigilo e revelar para os seus pais a situação que você se encontra. Respaldado em qual dessas justificativas você acha que o médico se baseou? Porque tratava-se de um adolescente que por si só justifica a quebra do sigilo, tratava-se de um adolescente que compareceu à consulta desacompanhado, tratava-se de um adolescente sem capacidade de discernimento, ainda que se negava a revelar o fato de se mostrar seus pais e encontrava-se em situação de risco. Em todos os casos, independente da faixa etária que envolve uso de drogas ilícitas, há que ter a quebra do sigilo médico. Tratava-se de um adolescente de uso de cocaína. O uso somente da maconha do álcool não justificaria a quebra do sigilo. Vocês colocariam qual opção? Vamos ver, gente, não tem onde eu ver. Tratava-se de um adolescente que por si só justifica a quebra. Não. Tem coisas que a adolescente não suporta. Mas não tem essa questão, mas eu me lembrei agora, inclusive foi uma questão de prova que acho que foi lá no 15º semestre, e o professor passou antes para mim essa pergunta para poder reagir a prova. Vocês estão atendendo um adolescente de 14 anos, 15 anos de idade, e gostamos. Aí eu chego e disse, olha, eu já tenho uma vida sexual ativa, tenho um namorado, não quero engravidar, eu quero que o senhor me indique um contraceptivo. Ela tem 14, 15 anos, seja lá o que for. O que é que o médico faz? Ele tem obrigação de prescrever esse método contraceptivo. Logicamente, uma discussão legal, onde ele se põe os vários tipos de método que tem e há um consenso entre aquilo que ela deseja e aquilo que ele acha que deve ser legal. Ele não precisa, por si só, tivesse que chamar seu pai, sua mãe, você está transando, não sei, nada dele, né? Ela foi de forma responsável solicitar um contraceptivo para não engravidar. Só que, nessa discussão, se ela disser o seguinte, doutora, eu não quero pilha anticoncepcional, eu não quero nenhum método de barreira, eu quero realmente trocar um dia que eu vou passar não sei quanto tempo livre dessa história. Aí, nesse momento, o doutor não pode fazer sem consentimento dos pais. Por quê? Porque é um método invasivo, né? Então, toda vez que você utilizar qualquer método invasivo, independente da situação do adolescente, você tem que dar ciências aos pais dessa situação. Então, essa primeira a gente já tira de letra, porque não é porque só um adolescente que dá o direito à quebra do sigilo. A segunda, trata-se de um adolescente que compareceu à consulta desacompanhado. Também não, né? Porque ela não foi acompanhada e tudo que ela me disser, até porque vocês lembram que a gente teve com adolescente, que o atendimento adolescente deve ocorrer em 2 momentos. O momento dela acompanhando, né? E o momento dela sozinha, que é a parte mais importante da consulta, porque é o momento que ela possa abrir seu coração para o doutor. Que também não é correto. Terceiro, tratar-se de um adolescente sem capacidade de discernimento, que é isso que é o código diz, né, que até 16 anos de idade, ainda que se negava a revelar o fato de seus pais encontravam em situação de risco. Quer dizer, ainda não tem capacidade de discernimento, se negava a revelar um fato extremamente grave, que é um usuário de droga pesada, né? E ele se encontrava nessa situação de risco até tentativa de suicídio na pessoa da cabeça dele.
Então, aqui, na verdade, ele, se o doutor não fizesse nada, gente, não vou dizer, né, tem um sigilo, não posso quebrar, que totalmente quita, o que ia acontecer? Qualquer dano que viesse a acontecer àquele adolescente ou a terceiros, o médico ia ser processado por uma ato de omissão, ou seja, por um ato de negligência. Né? Então, aqui está ok? Em todos os casos, em qualquer caso, depende da faixa etária, né? Tudo que houver drogas ilícitas, você tem que quebrar o sigilo médico. Você vê que é um adolescente que tem uma situação de compreensão, você pode tentar trabalhar a cabecinha dele no sentido do abandono da droga, sem você avisar para os pais. Agora, se constituir uma situação de risco, não tem como a gente fazer. Não é só porque a cocaína, qualquer droga que venha, qualquer posição que venha a colocar o adolescente em risco. Então, a resposta realmente é assim. Eduardo é um médico obstetra de uma maternidade pública na região metropolitana de Fortaleza. Isso vocês vão ser a vida toda, né? Para na região metropolitana, sempre obstetra, sempre pedacinho de plantão. Encontrar-se de plantão quando um adolescente de 15 anos procura pretende tratamento vaginal profuso, com mais ou menos 6 horas de evolução, febre elevada e fortes dores abdominais. Durante o atendimento, a mesma confirmou que havia realizado um aborto, ou já tinha praticado um aborto há um ano atrás. O doutor Eduardo procedeu o exame da adolescente e logo constatou que ela sua complicação obstétrica, internou a adolescente, realizou exames complementares e iniciou o tratamento. Tudo perfeito, né? Logo após as primeiras medidas tomadas, informou ele, o doutor Eduardo, informou para a adolescente que havia solicitado ao serviço social que providenciasse a vida dos seus pais e outros responsáveis para que fosse comunicado a eles quanto ao ocorrido, no que a adolescente não concordou. Então, a gente está se testando porque a gente tem aqui a não concordância do adolescente. Aquele que diz assim, ok, eu não quero dizer, o professor pode dizer, é tranquilo, mas esse aqui ela não concordou. Aí eu quero saber se vocês acham que o doutor deve continuar intencionado em avisar para os pais a situação de risco que ele se encontra, mesmo não sendo concordado com o adolescente. Tá? Vamos lá. Segundo o Código Ético Médico, esse médico não infringiu, aqui a gente conta, não infringiu, essa pergunta, não infringiu o código, pois em todos os casos graves, até haver quebra do sigilo médico em qualquer situação. Não infringiu sem por se tratar de aborto praticado por um adolescente com riscos à saúde, sendo uma ameaça à vida. Então, gente, não tem o que a gente pensar. Primeiro, vocês acham que ele infringiu sem avisar para ela, porque tem essa etapa mesmo, né? A gente sabe bem caladinho, chama ali o pai e mãe e vovó. A primeira coisa que o médico deve fazer é dar ciência ao seu paciente do que você vai fazer. Se ela concorda, ou se não concorda, eu sinto muito, mas eu vou continuar com a minha intenção de dar uma ciência aos seus pais, né, gente? Então, aqui, realmente é isso. Mesmo mais 16, porque é a questão de risco de vida. Ela tem um aborto complicado, que já está dando sinais de processo infeccioso, com riscos à saúde dela, né? Então, primeiro semestre, eu sempre dizia, eu achei a prova deles, gente, é uma prova descritiva, dissertativa. Eles têm que responder em 15 linhas a pergunta que eles fazem. Vocês imaginam que é regime com 175 provas, com 2 questões de advocacia, 350 questões. Eu te imagino. Não, a primeira valendo 10 pontos a 2 questões. Eu vou aqui na minha cabeça. Não tenho nenhuma que, se eu espero que eu possa para fora, foi certamente por conta disso, né? Porque não dá para você ver, sendo no primeiro semestre, que é são informações que a gente vai dando assim, princípios fundamentais. Mas a faculdade está testando isso, né? O aluno escrever, mesmo que não seja da segunda chamada, para ver um monte de coisa, ortografia, comunicação verbal. Né? Eu não vi isso, se eu tivesse visto isso, eu tinha sido menor, né? Porque realmente tem posição cabeluda mesmo. Mas a gente tem que entender que é primeiro semestre. Nesse momento, antes de começar a digo, gente, na dúvida, vocês botam na cabeça o seguinte: eu estou colocando a minha atitude de silêncio, vai colocar a vida da minha paciente em risco? O que ele vai fazer, o paciente? Vai colocar a vida de outras pessoas em risco? Se isso acontecer, não pense 2 vezes, né? Decida em contato. É a regra bem simples.
você tem que chamar os pais, não é nem pela questão do amor, você tem que começar a chamar os pais para poder saber do que isso que ela está correndo de uma gravidez, uma segunda gravidez, com a idade de 14 anos de idade, né? E aí você vai aprofundando na questão. Os pais perguntam por que ela está aqui, que dor é essa, né? Então você vai e confessa até o final, né? Tá? E você não vai dizer para ele, você que você foi numa clínica e fez um aborto, por isso está desse jeito, né? Você vai fazer da ciência, da sua situação que você encontra, da vida que você está levando, dos riscos que você tem, né? Então a gente tem que ser. Trabalhar com adolescente, gente, não é fácil, porque tudo eles não concordam. Eu me lembro do trabalho que eu fiz com os adolescentes na universidade, logo no começo do espelho, foi na primeira turma da faculdade, primeira turma que concluiu. A gente fazia um trabalho com gestantes grávidas. Eram 15 gestantes grávidas. A gente não conseguia mais ter 3 no posto para ir. Elas se pegam a acordar, querem ficar, ela quer comunicar, naquele momento ela está com o sol, depois do fato já ter ocorrido que é o nascimento do bebê. Então não é fácil adolescente de jeito nenhum. Sim, fica bem estabelecida. É provável que essa adolescente não volte mais para aquele médico, em outra situação. Com certeza fica. Mas a gente tem que ver o que é que você deixa de fazer que pode ocasionar dano ao paciente. Você tenta de todas as formas. Eu não estou fazendo isso porque eu sou fofoqueiro, né? Porque estou querendo realmente preservar a sua vida, né? Se ela não vai ter, eu já tive um caso mais ou menos parecido com esse, o adolescente passou uns 3 ou 4 mais anos sem aparecer convulsão. Vai ser bem depois. Ou seja, todo nível de consciência começa a ter realmente. Você veja que eu não fiz por má fé, porque não fiz para o bem dele, mas fico estabelecido com toda certeza. Ele gostava daquele momento de você ficar calado, de cessar, ele nasce na vida de perigo, né? Eles querem ver. Ameaçado, tem muito isso. No SEIB, eu trabalhei, gente, no SEIB 29 anos na minha vida. 29. Quase toda semana eu tinha uma agressão médica. Quase toda semana. Porque, principalmente adolescentes rebeldes, assim, ou então pais desesperados. Tem muito caso de pai que, assim, se o plantonista disser, seu filho não vai ficar aqui internado aqui no SEIB, porque não tem vaca. Todas as leitas estão ocupadas, pegando aquele monte de vaca aqui no corredor. Então a gente vai transferir seu filho para, quando você desenvolver para você vai transferir seu filho para o caminho, pega a cadeira e ameaça na sua cabeça, no desespero de não querer sair dali. Tá? Então a gente se arrisca todo dia. Vocês tomem muito cuidado, está chegando denúncia no conselho quase toda semana de médico de UPA de localidades bem distantes, né? As UPAs são colocadas em uma situação, geralmente, numa área de extrema vulnerabilidade, de extrema necessidade, onde a droga impera e as facções brigam, né? Então, quase toda semana tem doutor desistindo de estar levantando, sabe, saindo porque foram ameaçados, né, porque foram assaltados. A gente hoje tem uma reunião agora, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, eu sou membro da diretoria, onde a gente chamou o secretário de Segurança Pública, o secretário de Saúde do Estado, o secretário de Saúde do município, os 3, e o coordenador das UPAs. Estão lá discutir exatamente a questão da segurança no prédio. O que eles fizeram? O que a Prefeitura do Estado faz? Coloca o guarda municipal, que não é armado, cacetete, gente. O que ele faz? Corre. Eu faria do mesmo jeito, né? Então vocês têm que ter alguns conselhos, eu não trabalhar não, porque eu tenho que ter cuidado, saber, passar muito tempo sem pagar, né? Mas geralmente é um plantão teoricamente bem moderado, então cuidado. E tomem cuidado se vocês receberem convite para ser diretor técnico do hospital, de isso há muito tempo, né? Diretor técnico do hospital é uma bomba na relógio de cada um. Porque quando você é diretor técnico, você é responsável ético, legal, jurídico, tudo que acontece na comunidade. Então, você é solidário com qualquer processo. O processo corre contra você, eu sou diretor técnico, eu estou lá respingando em cima de mim também. Embora eu seja no final, seja livre, mas de qualquer maneira, isso é um desgaste muito grande, né? Ok? Então, a resposta certa é D. O médico está finalizando o seu plantão de 12 horas. Isso aqui é uma coisa que vai acontecer com vocês todo a rodo. É o que acontece com todo mundo. Você está finalizando o seu plantão de 12 horas de unidade de atendimento, que dispõe de um médico por plantão. Sozinho você faz. A outra não existe, acho que não foi feito disso. Porque se ela for só um médico, está bem fechado. Quando recebe uma mensagem de WhatsApp
do médico que ia render no plantão, informando que não poderá comparecer ao local de trabalho por motivo de doença. De acordo com o Código de Ética, que vocês vão lembrar com toda certeza, o médico que recebeu a mensagem do WhatsApp deverá informar aos pacientes que devem procurar outra indicação para atendimento médico, a direção técnica da UPA para que seja providenciado o colega para solução do plano, a equipe de enfermagem que está assumindo o plantão informando que não haverá atendimento médico aqui no lar, a direção médica da UPA informando que não haverá atendimento médico, ou imediatamente ao Conselho Legal de Medicina para a aprovação do fato. Item desde né? Aí acabei de falar do ponto desse diretor técnico, aí começa a me exemplo bem na hora. O que é que o diretor técnico tem que fazer, gente? Por isso é que o código diz que todo diretor técnico tem que ser médico. O pessoal obedece? Não obedece de jeito nenhum. A gente faz fiscalização. Quem é o diretor técnico? É o enfermeiro. A unidade de saúde daqui de Fortaleza não tem um médico que é diretor das unidades, são todos enfermeiros. Por que tem que ser o médico? Tem que ser o médico porque naquele momento ele é capaz de substituir a situação profissional. Oi? Eu digo que eu quero ir a vocês e vejo como é importante agora. Tem muita gente que gosta. Tem muita gente que gosta, por quê? Porque é status, né? Porque tem uma comissão relativamente boa, tem um hospital na mão, com todo o pessoal que não é médico, fazendo aquele humano, tem gente que adora. Mas, mesmo assim, quando entrega é um alívio. Né? Ontem teve na nossa plenária um colega nosso, que é conselheiro, que durante muito tempo ele foi diretor técnico de uma usina que tem um negócio de saúde lá em Calcaia. E ontem o processo dele, porque ele pediu há muito tempo para sair e eles não davam baixo no nome dele porque não tinha que assumisse. E ele estava respondendo por isso. Aí foi quando ontem a situação foi decidida de que ele realmente seria, com a empresa assumindo outra pessoa, não ele seria desligado. Não, chefe de equipe é uma coisa, chefia a equipe daquela noite, daquele dia. Né? O diretor técnico é aquele que responde por escalas de plantão, aquele que responde por falta de material, por todo o pessoal do médico. Né? Ele é quando o diretor técnico, quando ele acontece, ele é registrado no conselho. Toda unidade de saúde tem que ter registro no conselho, quer seja público ou privado. E normalmente quer ter um registro, é muito qual que é o diretor técnico. Registro porque tu disse que tem alguns que não são querem ser registrados, não são bem registrados. Eles burlam por disso. Aí a gente tem que fiscalizar para poder ou para poder denúncia, ou então fiscalização proativa, para poder agir. Né? Nossa quarta questão, gente. Médico, né? Então, aqui, na verdade, a direção técnica não. Professor, ainda nessa questão, após eu sou médico dessa UPA, não fiz o comunicado, aí eu tenho um plantão no outro hospital, eu posso sair? Não. Legal, tá pergunta. Muito legal. Essa situação era o médico, o outro veio substituir isso que não dá. Mas ele saía 7 horas do plantão para assumir às 7 horas da noite, vamos supor, às 7 horas da noite, para assumir 7 horas da noite, outro plantão, outro local. Ele não pode sair, não pode abandonar o plantão. Aí é o grande problema. Se ele abandona o plantão, ele pode estar cometendo um delito ético e isso aí pode ser processado. Se ele chega atrasado no outro plantão ou não assume o plantão, ele também corre um delito ético, não pelo atraso, porque ele não estava na escala e ele não apareceu. Tá? Então é uma situação que vocês têm sempre que não, outro conselho, vocês nunca assumam o plantão sozinho em lugar nenhum. Nem em lugar nenhum. Plantão é aquele que você vai com uma equipe de 3, de 4, porque se houver essa necessidade, você não abandona o plantão sem médico. Alguém fica respondendo por você, por os que não puderam ficar. Né? O fato de você não sair, quando chega no conselho, um processo que você não chegou, mas a gente tem como justificar que você não saiu em obediência ao código de ética que diz que você não pode deixar o plantão abandonado de médico. Aí o outro cai por terra com toda certeza. Tá? Então a gente não pode sair. Era bom mesmo que nunca tivesse um plantão emendado no outro, né? Para não ter esse problema, mas é muito comum acontecer isso. Você sabe que o plantão entra no outro.
Tem colega da gente que diz assim, eu estou há mais de 36 horas de loucura. Aí a mente fica emboltada, você não sabe, você não já vez mais mas você qualquer risco à saúde dele vai acontecer. Não, eu vou contar uma história para você, para vocês, que passou com essa habilidade, vocês conseguem linkar quem é, deixa eu trouxe o capítulo 3, né, da responsabilidade profissional, dizendo: é verdade ao médico deixar de comparecer ao plantão em horário pré-estabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo o impedimento. Parágrafo 1. Na ausência do médico plantão de substituto, a direção técnica do estabelecimento de saúde deve manter essa substituição. Então, nós não podemos sair do plantão acompanhado. Quinta questão. Mariana, 13 anos, só tem coisinha pequena, né? Buscou atendimento em unidade básica de saúde com motivo de aconselhamento contraceptivo. Essa já ocorreu, que já discutiu. Em virtude de que iniciou o relacionamento com outra adolescente de 17 anos. A médica responsável pelo atendimento expôs os meios disponíveis na unidade, passando informações sobre cada um deles, sugerindo o que julgou mais seguro em se tratando de um adolescente. Mariana não aceitou o médico recomendado, argumentando que gostaria de usar o método mais natural, enfatizando sua preferência por uma medicação fitoterápica, por ter aversão a medicamentos. A médica não acatou a vontade do adolescente e não teve sua decisão. Gente, quem prevaleceu aqui? A autonomia do paciente ou a autonomia médica? Autonomia médica, né? O paciente tem autonomia, sim. Você pode ter uma série de tratamentos que você propõe e ele fala assim: esse aqui eu não quero, esse aqui eu não quero. O médico, tendo outras formas de tratar o paciente, você faz usando um daquele ali. Agora, se ela disser eu não aceito, só aceito se for isso, e esse isso não tiver nenhuma comprovação científica, o médico não deve tratar de forma. E é isso que ela queria um medicamento fitoterápico. Do ponto de vista ético, como você classifica tudo da médica, foi correta em não ter aceito, né? Porque, embora haja autonomia do paciente, o médico avisa a buscada não possui comprovação científica e existiam métodos contraceptivos disponíveis, né? Então, essa as outras não têm sentido, gente. Correto, porque a autonomia do médico sobrepõe a autonomia do paciente em todos os casos, Quando generalizar, a gente sabe, já é a pergunta um caso de conduta, né? Correto, porque se tratava de um adolescente, não um paciente maior de idade, também não tem sentido. Independente da idade dela, se for um tipo de conduta sem comprovação, o médico não pode aceitar. Regina, ele não aceitou, prescreveu e ela não vai usar. O que ele faz? Documenta no prontuário, gente, por favor. Documenta no prontuário tudo. Foi prescrito, o paciente disse que não aceita a medicação. Foi mantida a medicação por se tratar de ser a única conduta do ponto de vista científico correto. Pronto. Caso ela não faça uso daquela medicação e haja uma complicação diante desse fato aí, você está respaldado de que você manteve a sua autonomia em detrimento, o paciente ainda não fez o que você pediu, né? É incorreto porque o médico deve sempre buscar atender as expectativas do paciente, não contrariá-lo, tem um. E incorreto porque o médico, embora ele conhecesse o método atendido pelo adolescente, poderia solicitar o seu retorno para um prazo muito uma outra conduta. Na verdade, a correta é essa mesmo, né? JMB, esse aqui é agora para idoso, 84 anos, sexo masculino, fumante, por 40 anos, portador de educação de pulmão, metastático, internado na terapia intensiva há 28 dias, sob respiração assistida. No momento, apresentar-se uma insuficiência hepática e renal aguda em sofrimento intenso. No início da noite, passou a se tornar agitado, conseguindo região do tubo traqueal, o que o levou a parada respiratória demorada a ter sido entubado novamente. A equipe médica discutiu a necessidade de realizar a diálise peritoneal e uma hemotransfusão por anemia grave apresentada. Qual a melhor conduta que você considera que a equipe médica deveria adotar, gente? Um paciente com um prognóstico muito difícil, reservado, com chance de cura quase inexistente, com 84 anos, e que está tendo essas intercorrências com frequência. O que é que a equipe médica, naquele momento, poderia propor àquele paciente? Oferecer tratamentos paliativos, abster-se de fornecer tratamentos adequados ao paciente, não informar os pacientes e familiares sobre o real estado de saúde do
ver, oferecer opções para a realização da eutanásia ou negar qualquer tipo de tratamento. Lógico, isso de quando você oferece tratamentos alternativos paliativos, você está fazendo o quê, gente? A ortotanásia, né? Que de tudo é o método mais correto que você pode dispor. Ou seja, é uma coisa consensuada entre a equipe e paciente e família, né? É o melhor dos cenários, realmente isso. A eutanásia nunca, porque nós seremos denunciados como um crime mesmo na justiça do mundo, né? Que é oferecer tratamento paliativo. O médico atendeu o adolescente que precisa do consultor, o estagiamento há 2 meses. Profissional da curso de vida sexual ativa, ela confirmou a questão que não tinha parceiro fixo. Quanto ao uso de preservativo, ela informou que é eventual. O médico solicitou beta-HCG, que confirmou a gravidez. A adolescente tomou conhecimento do estabelecimento, vai avisar o médico que não pretende ter esse filho, que não vai comunicar a seus pais e que queria abortar. Após realizar o benefício da adolescente solicitar o seu teste pré-natal, o médico informou que iria dar ciência do fato a seus pais e explicou os riscos advindos de um aborto. Tá? Ela aqui não somente está grávida, como está grávida, disse que não pretende o filho, que não vai comunicar aos pais e que ainda iria abortar. Ela estava atentando contra a sua própria vida, né? Segundo o Código de Ética Médica, esse médico não infringiu sem, pois em caso de quadro grave não há que manter o sigilo. Eu já tive dessa questão, gente. Não infringiu sem constatar adolescente determinado praticar aborto, além da ciência adolescente, a comunicação aos pais. Eu acho que já foi bem parecido com essa questão, né? Mas, na verdade, o correto não infringiu sem, porque é um adolescente que estava ali determinado a praticar um aborto. Essa questão caiu em prova e os meninos não entenderam muito bem, foram respondendo, respondendo que o médico não deveria cometer aquele aborto, achando que ela foi procurar para o médico. Aí agora eu pergunto a vocês, gente, quando é que a situação que o médico ele tem obrigação de realizar um aborto? Uma situação legal, um aborto legal, aquele que é vítima de estupro, aquele anencéfalo, né? Ou então aquele que está levando em risco a vida da gestante, ele não tem obrigação, por quê? Isso, são seus princípios religiosos. Mas o que ele deve fazer? Eu não faço quando eu tenho. Isso, encaminhar para um profissional, não deixar o paciente sem ter uma conduta correta, né? Ele não faz, mas ele encaminha para um colega devidamente habilitado para isso e que já não tem nenhuma por ir e fazer, né? Oi? Volto? Não infringiu sem coisicar de quadro grave, não há que manter o sigilo médico. Não. Quadro grave, não. Você tem um paciente comatoso, vamos supor, né? Um paciente que tem um tumor cerebral, que aquele paciente você sabe que ele vai morrer daqui a pouco. Se você quer o sigilo para um esposo do paciente, para o filho do paciente, nessa situação é muito grave, o prognóstico péssimo, vai ter horas de vida que você tem que dar a notícia se você tem a certeza de que não vai acarretar o tempo para quem está ouvindo. Tá? Então você não tem obrigação. Você tem obrigação de dar ciência do caso, é o caso de um prognóstico reservado, mas não de que é um tumor, sem jeito, entendeu? Abrir por detalhes, não é qualquer caso grave que indica, não. Né? Psiquiatra infantil vem acompanhando a adolescente de 14 anos de idade há 3 anos para aumentar a parte de ansiedade generalizada com terapia. A mesma é filha de pai médico e tem no seu histórico familiar mãe e irmão mais velhos com depressão. Na última consulta da adolescente, ela manifestou o desejo de cometer um suicídio e que para isso já planejou por 2 vezes de medicamentos que vem para ela há algum tempo, sem efetiva ação. O médico utilizou todos os argumentos para remover a ideia do suicídio, informou que vai comunicar o fato aos seus pais o que foi contestado. Mais uma vez, a situação do médico, a atuação do médico correta, porque se ele falta, se ele não comete a quebra do sigilo, ela vai repercutir com ameaça a vida daquela adolescente. Né? Independente de ser pai médico, de ser mãe médica, seja o que for, mas é o risco a vida dela. Não, qualquer médico. Desde que você está atendendo, vamos supor, não no interior do estado, você está atendendo num hospital, não tem obstetra, não tem, são generalistas, né?
Aí chega um adolescente, passou por todo o processo, registrou PO, foi para o IML, o médico constatou que foi estupro, tem o beta-HCG positivo, ou seja, ela tem todas as condições legais da taxa de carbono. E ela chega lá e você se sentir com competência de fazer, você faz. Não se sentir, você encaminha para o serviço pelo processo resposta. Porque quando o médico se forma, gente, vocês lembram, eu disse que ele está para a justiça, ou seja, uma ficha legal, ele é habilitado a qualquer coisa, fazer uma neurocirurgia, uma cirurgia por vídeo de laparoscopia. A justiça entende que você é mestre para fazer tudo. Agora, quando você se apega a essa história, você se avora a fazer, você comete um ato de imprudência ou de perícia, né? Você não é perito naquilo que você vai fazer porque você tem o respaldo da justiça. Também é a questão do discernimento, né? Mas você não pode deixar o paciente sem uma resposta. Vamos supor, talvez aqui não tenha nenhum caso como esse, mas é muito comum. Tem várias provas que já caem nisso. É uma equipe posta. Geralmente, qual a diferença, gente, entre pronto atendimento e emergência? Vocês sabem? Vocês médicos não podem utilizar uma nomenclatura errada, não. Pronto atendimento é quando você tem as especialidades básicas, tá? Então, ali é um pronto atendimento de urgência. Não diz que é pediátrico, pronto atendimento de urgência. Você tem que ter as especialidades básicas, um pediatra, para atender a criança, um cirurgião e, consequentemente, você tem que ter um anestesista, você tem que ter um obstétrico, tem que ter um clínico. Isso é um pronto atendimento. Mas se você colocar até emergência 24 horas, aí essa você tem que ter todas as especialidades, ou presenciais, uma parte dela é de sobreaviso. Mas na escala consta, ela é uma cirurgia pediátrica. Não há necessidade dela ficar com um plantonista 12 horas, 24 horas, para uma eventualidade. Ela fica de sobreaviso, ganhando por isso, não um valor igual ao plantão presencial, você ganha por isso. E se você achou nada pelo hospital e você vai para o hospital, você faz um ato cirúrgico, você ganha pelo seu ato cirúrgico. Né? Mas a diferença do pronto atendimento com a emergência é mais completa. Ela tem toda a equipe necessária. Né? Então, eu enveredei por isso e terminei assim. Mas está no pronto atendimento, você é o que é pediatra. Tem um cirurgião, tem um anestesista, tem um clínico. Aí chega uma criança extremamente grave, não você naquele momento foi pediatra, mas olha, precisa sair, eu estou no plantão, os colegas não pode deixar que a gente fica por aqui. Aí chega uma criança precisando de uma conduta de urgência, e aí nem deles tem habilidade com a criança. Né? Aí eu vou transferir esse paciente, bota na ambulância e mandei para isso aí, mandei para mandei para algum lugar assim. Não pode, você tem que fazer qualquer ato com aquele paciente minimamente necessário de você fazer a transferência. Né? Porque se você faz a transferência sem um ato nenhum, você foi negligente. Se esse paciente falecer no caminho do hospital, a família vai dizer que ele não foi uma intervenção. Aí a gente tem que fazer outra coisa aqui, eu sempre disse, bote o termômetro, peça a temperatura, bote o oxigênio, peça para pegar o acesso venoso, bote o soro, ausculte e registre, né? Não tem problema. Mas se você pergunta para isso. Então, gente, é verdade o médico sigilo profissional aqui, né? Que revelar é proibido ao médico revelar sigilo profissional em relação ao paciente, criança ou adolescente, desde que eles tenham capacidade de discernimento, inclusive a sexual, isso é um momento legal. A capacidade de discernimento que ele diz aqui é quando você tem acima de 16 anos, que a justiça já diz que você é ok, mas mesmo assim, vocês têm que ter um bom senso de ver. Tem 17 anos, mas ele é capaz de ter discernimento, porque ele tem 17 anos que são igual tanto quanto de 11, 12 anos de idade. Né? Esse senhor de 72 anos de idade, fumante com mais de 50 anos, diabético e visceroso, buscou atendimento médico na UPA após sua residência. Já passou, gente, olha, 72 anos, fumante, mais de 50 anos, desde os 22 anos, diabético e visceroso. E procurou a UPA após sua residência para encefaleia intensa de aparecimento súbito desde a madrugada de hoje. Na classificação de risco que a UPA faz, que é utilizada na unidade, o mesmo não foi colocado como atendimento prioritário. E a superlotação deixou mais de 2 horas para cada atendimento. O acompanhante do paciente observou que o mesmo passou a apresentar dificuldade
dificuldade em falar, desorientação, diminuição da força muscular do braço esquerdo. Buscou a recepção da unidade e relatou o que estava acontecendo. Após quase meia hora, o paciente foi atendido. O médico levantou a suspeita de um acidente vascular cerebral e iniciou o processo de busca de meio para a admissão do paciente à unidade hospitalar para elucidar o caso e ver a coluna. Não havendo disponibilidade de leito, o paciente permaneceu no setor de observação da UPA, sem possibilidade de instituição do protocolo para AVC, por não saber, não tinha um tomógrafo, não sabia se aquilo era uma isquímico ou hemorrágico. O paciente veio a falecer após 12 horas do ingresso na UPA, sem ter sido elucidado no diagnóstico. É a famosa via crucis, né, gente, que acontece com o paciente, mesmo se não tem leito ali, fica no local, onde é o local adequado. As UPAs eram para ficar com o paciente, até estabilizar o paciente, depois interna em outro hospital. Como não tem retaguarda, a cultura celular. Como você classifica esse episódio? Esse doutor, ele foi negligente, ele foi vítima desse paciente de negligência médica, mistanásia, imperícia, ortotonásia ou independência? Mistanásia, muito bem. Então é aquele mistanásia, a gente é um social, que o médico não tem, ele tem pouca intervenção, né? É uma situação mesmo administrativa. Então, mistanásia é eutanásia social, morte miserável, fora e antes da hora, né? Médico geriatra, na sua atividade diária, acompanha paciente no hospital e em domicílio há vários anos. Tem como comum dedicar terapêuticas paliativas, visando evitar mais dor e sofrimento para seus pacientes em estágio terminal, já que não tem mais chance de cura, desde que seja essa a vontade do seu mesmo ou do seu representante legal. No que diz respeito à questão de final de vida, como é que a gente chama isso, gente? Ortotonásia. Obstinação terapêutica é o quê? Vocês lembram? É sinônimo de quê? De distanásia, né? Que é aquela coisa que você faz o que você pode fazer com o paciente. Não pode morrer do seu plantão. Então você faz tudo para poder o paciente falecer, né? Se vier para falecer, morrer no plantão seguinte, eu não sei. Realmente é ortotonásia. Mateus é o médico clínico integrante da equipe de plantonista, onde se gostou em Fortaleza. Ou seja, é um clínico. Durante o plantão, ele responde com a enfermagem para atender uma criança, o executor do plantão, de 2 anos de idade, que chegou à urgência com febre alta e calafrios. No momento da entrada da criança, o pediatra da cidade plantonista não havia chegado e o outro clínico estava em atendimento. Mateus, inseguro quanto ao atendimento com cidade de criança, se achava sem habilidade técnica para a assistência infantil, logo caminhou a criança para o outro hospital sem apontar nenhum procedimento, temendo que ela viesse a apresentar uma convulsão febril. A luz do preceptório pelo plano de médico, o produto do cirurgião foi extremamente adequada. Vocês acham que foi adequada? Não foi. Então a gente vai prosseguir que é não, né? Não, o manuseio da febre em criança é facilmente abordado e deve ser tratado por qualquer médico. Não, porque o médico tem como dever prestar socorro a qualquer paciente nos casos de urgência e emergência quando não houver quem possa fazê-lo, ou não, porque no contrato de trabalho do médico não sabe que a pessoa começa a atender a qualquer paciente. É mesmo, a gente é aquela história. Ou seja, daqui a pouco serão doutores, né? Os seus respectivos registram você. O conselho que sempre estudar uma reação. Para vocês forem assumir plantão, gente, tem aquela história que eu disse, a gente conta 10 dedos que o médico recém-formado não deve deixar de saber, ele tem que saber ao assumir plantão. Só rapidamente aqui no diagnóstico, quando minha criança, mesmo sendo sendo pediatra, uma criança em convulsão febril, a gente tem uma obrigação de saber como tratar uma convulsão febril. Como tirar uma criança de uma crise asmática intensa na sexta-feira? Eu sou psiquiatra, sou dermatologista, mas tem que saber como tratar uma crise de asma na criança, mesmo quando é paciente. Uma desidratação grave, uma certa cirrose diabética, o traumatismo craniano, a você fala como é que você deve se comportar. Dá um diagnóstico de uma pneumonia, gente, mesmo de uma pneumonia complicada, sem o auxílio diagnóstico de método complementar, um raio-x ou tomografia, pela qual ausculta. Então, são essas coisas que a gente tem que saber, uma certa dose diabética, uma descompensação ou hipertensão arterial grave, o reconhecimento de um AVC, como tudo fazer aquilo ali. Principalmente, como tu vai misturar o paciente. Pelo amor de Deus, não transfiram ato médico para ninguém que não seja médico.
Eu tenho que saber como estudar e estudar o paciente. Porque quando não, diz, chama fulano de tal para estudar esse paciente muito bom, geralmente o enfermeiro. Quando elas querem fazer, elas fazem muito bem. Né? Elas são avós, elas não tem medo não. E a gente não pode ficar a reboque do enfermeiro da gente. Né? Então aqui, gente, a conduta do médico, o cirurgião, né? Ele não atendeu esse exemplo, né? Foi completa? Não foi. Então não, a gente tem esse. Não, porque o Museu da Febre é facilmente acordado, porque o médico tem que atender, né? Deve prestar socorro a qualquer paciente, como eu tinha lido, e a resposta exatamente é essa. A gente tem que prestar socorro, dar uma satisfação perante a sociedade, perante outros colegas e perante a família, do paciente que você fez alguma coisa e depois encaminhou devidamente, né, o paciente de forma responsável. O obstetra controle de maternidade curta, novamente, né? Então aqui, vamos lá, assim, porque chegou a emergência do laudo pericial de que já que foi estuprado e o exame comprobatório da gestação decorrente do ato. Manifestou o desejo do aborto e autorizou a sua realização juntamente com seus pais que a acompanhavam. O médico, mesmo reconhecendo a legalidade do ato, do direito da adolescência, recusou a praticar o aborto por questões religiosas e encaminhou para outro colega que poderia realizar. A atitude do médico foi correta? E qual é a opção correta, gente? Foi correta porque o Código de Ética Médica precisou que o médico exerça a sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviço que contradiz a sua consciência, sem obrigação de referenciar o paciente. Correto, porque sob nenhum pretexto, o médico é obrigado a dar atendimento a paciente se assim não quiser fazer, sob qualquer pretexto, a gente, numa emergência, não pode se negar nunca. Ele pode se negar a atender no consultório? Pode, né? Não vou atender aquele paciente por questões desmarca a consulta do paciente, porque ali é uma consulta eletiva, ela tem uma oportunidade de levar ele na sua casa. Agora, numa emergência, não há nenhuma condição porque eu não quero selecionar o paciente. Correto, porque o médico, ao recusar realizar aborto por questões religiosas, ele se respondeu no Código de Ética Médica e teve cuidado de encaminhar o outro colega que faria o procedimento. Né? Então, essa realmente é a resposta. O Hospital de Referência Regional do Estado de Ceará mantém um plantão de 12 horas que formado por um pediatra, um clínico, um obstétrico, um caso de pronto atendimento, gente. Pronto atendimento. Né? E é um pronto atendimento em atendimento pediátrico, clínico e obstétrico. Tem um anestesista, que tem um obstétrico, então, e tem um cirurgião na retaguarda, ou seja, no sobreaviso. Além de outro clínico responsável por atender intervenções de pacientes das enfermarias. Existe um clínico na linha de frente, existe um clínico atendendo nas enfermarias, existe um pediatra, existe um obstetra na unidade, um anestesista e um cirurgião de sobreaviso. Em um determinado plantão ocorreu um óbito em um leito da enfermaria. A médica responsável por essa unidade, ou seja, a médica responsável pela enfermaria, vocês veem que essa médica aqui era para atender as intercorrências das enfermarias. A médica responsável por essa unidade estava, naquele momento, atendendo uma intercorrência grave e solicitou ao enfermeiro que fosse ao atendimento, após a mesa constatar que o óbito aconteceu, e informasse a um dos colegas da emergência que o paciente internado na enfermaria acabava de falecer e precisava de um atestado de óbito que fosse pré-regido e assinado por algum dos motoristas. Vocês entenderam a situação? Né? Então, a médica responsável não estava no momento da morte do paciente, estava numa intercorrência grave, e pediu para a enfermeira descer até a emergência, pedindo para um dos motoristas atestarem o óbito daquela paciente que faleceu. À luz do Código de Ética Médica, a conduta adequada por parte daqueles médicos, né, que estão ali, preencher a declaração de óbito, visto que a colega tinha constatado o óbito do fato, constatar pessoalmente o óbito para poder atestar, pedir que preencham, tragam um ECG e documento de direção, telefonar para a médica do estado de enfermaria, discutir o caso ou explicar a impossibilidade de fazer a declaração. E ela tem um testamento, tá? Seja onde estiver, ela vai onde está lá o paciente, né? Constata o óbito e ela pode assinar a declaração do óbito. Resta mas ela vai colocar quais são as causas do óbito. Causa imediata e imediata. Ele vai preocupar do paciente e resgata o paciente. Aquele outro caso que eu discuti com você já há algum tempo atrás, não é receita fácil, porque é dentro do hospital morte.
vocês são médicos do Programa de Saúde da Família, né? A maioria que vai passar por esse estágio. Médico do Programa de Saúde da Família. E aí você acompanha aquele grupo de famílias e tem uma das suas famílias que vocês acompanham, um paciente já bem idoso, diabético, hipertenso, paciente com diabetes bem descompensado, não fez amputação de membro, estava muito obeso, tem uma série de fatores agravantes na situação do paciente. Você já vem sempre alertando a família de que ele podia morrer a qualquer momento, você viu que morre. Na sexta-feira você faz sua visita e vai embora. Chega na segunda-feira, vem a família do paciente, dizendo que o paciente faleceu e precisando que vocês façam a declaração de óbito daquele paciente. Vocês fariam? É bem cabeludo essa questão, né? Vocês acompanhavam esse paciente há anos, de ciência de toda essa situação de saúde, inclusive de agravamento nos últimos tempos. Você não estava no final de semana trabalhando, o paciente falece, e na segunda a família do paciente vai pedir para você assinar a declaração de óbito. Veja que isso é possível, enterrar o paciente sem ter atestado de óbito no interior, né, gente? Eles dão um tempo para a família do paciente resolver, né? Então, a pergunta é, como é que você faria? A família veria, você viu na dúvida? Não, de jeito nenhum. Eu estava lá, eu não vi, ou você senta e preenche a luta do seu conhecimento. Situação difícil, né? Porque assim, se ele faleceu, já era esperado, mas se aquele foi morto, alguém praticou, né, um ato de maldade, isso aí, gente, você vai conhecendo a história familiar ao longo do tempo. Dá para você ir observando como é que era todo o cuidado que aquela família tinha com aquele paciente ao longo do tempo que você já está. Se você estiver muito segura do que isso aconteceu, que foi um fenômeno natural da saúde, você pode sim assinar essa declaração. Se você tem dúvidas e o paciente não foi para a SBO, o paciente não foi para a IML, porque ninguém suspeitava de uma causa externa assim tão grave, né? O que é que você faz, gente? Existe uma coisa hoje que não existia no passado. Para que o paciente tenha uma declaração de óbito sem ser assinado por um médico que não presenciou o óbito, né? Hoje a justiça dá essa condição. Vem a declaração de óbito preenchida somente com os dados pessoais do falecido. Nada é informado sobre a causa do óbito depois que ele está enterrado. Você não vai fazer a exumação, que é caro, o paciente de uma família bem humilde nessa condição. Então você, naquela declaração de óbito, um ou dois familiares assinam aquela declaração junto com o médico, mas nada de colocar a causa de óbito, nem as causas que eram naquelas três instâncias, né? A imediata e aqui realmente causou morte. É uma declaração de que foi um consenso entre família e o médico que o paciente faleceu, mas o médico não assina sozinho e não assume uma causa, tá? Isso é hoje que acontece, que vai facilitar muito, né? Porque é um drama muito grande. A família não entendia. Como, doutor, você viu todo o nosso sacrifício, não é isso? Agora nós estamos achando o quê, né? Mas o médico também tem a sua autonomia de não querer assinar. Agora, se ligam, vocês estão aqui, aqui em Fortaleza, ligam para você, doutora fulana, meu pai acabou de falecer, né? Você tem uma chance muito grande, gente. Pega, é ruim, ou você vai lá na casa, atesta o óbito e dá a sua declaração, ou a família tem que levar para mostrar para alguém atestar aquele óbito, né? Que aí é uma situação extremamente vexatória, você tirar uma pessoa falecida, levar, então por isso que o médico tem todo o dever de atestar o óbito e expedir a declaração num momento como esse, né? Que ela pode estar lá presente. Então é vedado ao médico, gente. Quais são as possibilidades de você atestar óbito se você não viu aquele óbito, você não verificou pessoalmente, né? É proibido atestar óbito quando não tenha verificado pessoalmente ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, que não é o caso dessa médica da família que prestou assistência a vida toda ao paciente, salvo nesse caso aqui, se eu fizer como plantonista, se é plantonista, nunca veio aquele paciente. O paciente chegou lá e faleceu, você tem a obrigação de dar o atestado. Médico do instituto, em caso de própria verificação médica local. E deixar de atestar óbito de paciente também é proibido.
respirar hoje, né? Porque é um diagnóstico terrível. Eu tive câncer de mama nas duas mãos. Os tumores eram gêmeos, de pai e de mãe. E foi uma coisa, foi uma coisa assim, ocasional. Fazia os exames de rotina, e estava lá, um tinha 7 milímetros, outro tinha 4 milímetros. E aí veio a discussão, 3 colegas da gente discutiram o que fazer região quadrante. Tira o quadrante esquerdo, externo, esquerda, e tira o quadrante interno da mão direita, né? Aí depois de muita discussão de gente, as mãos são minhas, né? Elas me pertencem a vocês, eu não quero mais esse direito do jeito em cima de mim. Pode tirar a mão inteira, aí fui retirar, fiz uma esterectomia, a reposição, né? A reposição na mesma hora. E aí, há 11 anos atrás, eu coloquei meus telefones para colocar todo dia às 15 horas para tomar o tamoxifeno. Eu não tomo mais tamoxifeno e de vez em quando às 15 horas ele dispara uma mandando tomar o tamoxifeno. Quero que ele vá para o raio que o parque. De jeito, não começa a tirar ele. Aí agora eu me lembrei, 15 horas, já não sei o que é. Oi? Por que é 15 horas? Essa é a pergunta. Porque é um texto da misericórdia. Eu rezava o texto da misericórdia e tomava misericórdia. Então, deixar de atestar o paciente do qual vem prestar assistência, gente, é proibido. Você não pode deixar de atestar o paciente ao qual vem prestar assistência, exceto quando tiver indícios de morte violenta. Então, teve indício, você não tem nenhuma obrigação, manda para o IML, né? Não teve indício, você tem que atestar porque você já vinha acompanhando. Numa sessão grande, eu disse, olha, até 15 e 20, né? Vamos terminar 15, tem 19, né? A gente vai voltar a terminar. Numa sessão clínica durante o estágio observacional curricular do estudante de medicina, em uma unidade de saúde, você estava no estágio observacional do quarto semestre, sem poder fazer nada, só observar. Em uma unidade de saúde, estimulado pelo orientador, os alunos participaram de uma reflexão importante para o momento atual, que é o excesso de intervencionismo médico, que pode gerar risco de adoecimento iatrogênico e concorrer para a má distribuição dos recursos destinados à saúde. Estudiosos começaram a estudar a viabilidade da criação de um nível de prevenção não relacionado a riscos com esse sim ao combate desses riscos iatrogênicos. Como é que a gente determina essa prevenção? A terminária, a primária a gente sabe, a secundária a gente sabe, a terciária, essa aqui eu inventei, que não existisse, né? Já estou para compor a questão, mas é a prevenção quaternária mesmo. O Corpo Clínico de Hospital de Referência em Urgência Emergente da cidade de Natal decidiu majoritariamente iniciar a paralisia do serviço sem assembleia da categoria por melhoria salarial de condições de trabalho. A escala de plantão naquele hospital, que decretou greve, gente, é composta por 4 emergencistas, que são responsáveis pelo atendimento a crianças e adultos. Você sabe que hoje tem um especializado. Tudo é hoje, com residência, excelente residência. Os médicos ali decidiram, em acordo entre esses 4 aqui, gente, que durante o período de paralisação eles fariam um rodízio na escala, de modo que 2 ficariam ao plantão e 2 não iriam, né? Então, nós somos 4, 2 vão e 2 ficam em casa, até terminar a greve. Diante dessa situação descrita, como você classifica a atitude dos colegas? Foi correta? Não foi correta, né? Todo mundo concorda que não foi correta? Então, ela não foi incorreta por quê? Porque a dever do médico atender em setor de emergência, quando for da sua obrigação, mesmo que a categoria decida por uma paralisação, ou é incorreto ter prazo de constante de referência? Bem? É a D de dado, não é isso? Não. Gente, vocês vão, agora mesmo nós estamos entrando em greve, né? Mas eu não sei como é que isso vai acontecer. Um põe greve igual o IJF greve também. E passa, o IJF está cada vez mais diminuindo o serviço dele. Alguns UTIs já foram fechadas, outros já estão bem reduzidas, alguns medicamentos estão faltando, o conselho já chamou o prefeito, o conselho já chamou o secretário, já chamou o superintendente. A semana passada foi dessa forma aí, uma rodada de negociação. Por quê? Porque não lançam concurso público, não lançam seleção pública e ficam contratando as cooperativas. Quando a cooperativa termina o contrato dela, não tem mais direito a pagar, e não renova o contrato. Aí eu vou ficando por algo nessa escala, né? A gente não
E eu imagino assim, igual uma UPA paralisar, um já foi paralisar, uma ABC paralisar. O que é que a população não é? Então, nessa situação aqui, os colegas fizeram isso, incorreto, porque é dever do médico atender em setor de emergência, como for da sua obrigação fazer. A emergência não tem isso. O JF falou, são 60 metros de plantão, os 60 tem que estar lá. Porque, de repente, todos os casos que procuram lá são casos de urgência e emergência, porque não atendimento. Né? Quem fica na triagem, na monetização, são os médicos que mais sofrem que ficam na triagem. Porque vai classificar errado, coisa ali, vai o paciente com a minha calçada. Né? É melhor deixar passar um bocado, depois ele não quer nada. Ali é só vermelho. Aquilo que não for vermelho é conscientizado de que tem que procurar um outro lugar. Procure um hospital com ousadia forte e sai andando. É muito fácil, né? Eu lembro, gente, quando eu era diretora do CERN, teve uma paralisação desse jeito. Aí uma colega nossa, pediatra, aquelas postas de briga mesmo, era diretora na época do CERN. Eu cheguei lá no CERN, parei meu carro, no estacionamento e fui caminhando pela calçada. Quando eu chego na porta onde a gente botou uma grade grande, eram os pacientes tudo lá de fora, assim, os presidiários, e o portão com um cadeado. Aí eu, gente, pelo amor de Deus, eu coloco esse cadeado aqui. Eu cheguei com segurança, aí falou, doutora, fulana de tal. Gente, eu fiquei louca. Mandou a doutora fulana de tal mandar os vigilantes colocar cadeado para a população entrar. E ela quis partir com todo mundo, quis bater naquele momento. Eu disse, vai ser retirado sim, esse aqui é um órgão público, paga com imposto de todo mundo e ele tem obrigação de atender, dignamente. Aí ela partiu para mim, nesse momento, falei, um colega que segurou ela, porque ela ficou louca, porque os caras estavam se cadeado. Ou seja, hoje, se ela fizesse isso, ela não processava, sem dúvida nenhuma. Mas naquele tempo eu não tinha essa noção, isso há 20 anos atrás, né? Mas não pode, a população merece respeito. Escutar a história e chegar a explicar. É uma situação que questão de greve, uma situação de atraso, salarial, de boas condições de trabalho, aqui está faltando isso, aquilo. Ter a adesão da população para o hospital, mas não se opor para eles. É pior, né? A situação fica mais complicada. Então é incorreto que é dever do médico nesse setor de urgência, emergência, consulta sua obrigação. Como coordenador do pronto atendimento do serviço de saúde, você nota que tem um plantonista prescrevendo tanto o trazol para um paciente com dispepsia, quando o protocolo institucional determina que seja administrado ranitidina. Ou seja, ele prescreveu um medicamento que não estava dentro do protocolo. Qual deve ser a sua postura? Né? Postura do médico. Modificar a prescrição para ranitidina, constatar uma medicação de menor preço e eficaz para a situação, respeitar a prescrição médica, porém orientar o colega em relação ao coordenador. Ele modificar a pressão do médico, colocando ranitidina no lugar, respeitar a pressão médica, porém orientar o colega sobre o uso racional do protocolo institucional. Como coordenador, exigir que o colega modifique a pressão para a ranitidina post-tratado de um protocolo, realizar um novo atendimento médico por outra pessoa, prescrevendo ranitidina ao final e cancelar a pressão anterior, ou modificar a prescrição mantendo o pantoprazol, se refraternidade e prescrevendo ranitidina como medicação inicial. A B, respeitar a pressão médica, porém então ocorrer os usos do protocolo institucional. Modificar nunca. Existe um artigo do protocolo que mostra que não pode ser modificado por auditor não pode chegar a dizer que o médico, tirar a autonomia do médico, porque não é. Agora o médico tem que ter um conhecimento científico razoável para poder se encontrar com justificativo de que não pode modificar a sua pressão. Esse cidadão aqui, médico, auditor de operador de saúde, chega no hospital, ele é revestido de auditor. Chega no hospital da rede credenciada para realizar suas atividades jurídicos pontuais e de acompanhamento dos processos. É o que é o serviço que ele faz mesmo. Ele deparou-se no momento da chegada com relatos da enfermeira de que o paciente tal do apartamento 301 está apresentando vômitos, hipotensão importante, lipotímia após o uso de medicação prescrita e administrada há 10 minutos. A mesma informa ainda que a segunda dose administrada desse medicamento tem ocorrido o mesmo quadro relatado anteriormente. O auditor suspende a medicação, orienta a enfermagem que acione o médico plantonista para prestar socorro ao paciente. Ele suspende e chama o plantonista para prestar assistência ao
deve ser após o conduto do auditor? Comunicar por escrito o fato ao coordenador do plantão, coordenador comunicar por escrito o fato à direção clínica, comunicar por escrito à operadora de saúde, por escrito o fato à família do paciente ou por escrito ao médico assistente. Está entendendo, né? Ele chegou lá no hospital para fazer sua atividade de auditor. Quando ele chegou no posto de enfermagem, sentado lá nos seus prontuários, chega com a pessoa da enfermagem dizendo que tinha um paciente do leito e tal, que tinha sido colocado medicação por 10 minutos, que ele estava apresentando aqueles sinais de um choque hipovolêmico mesmo, um potinho, uma pressão, uma mal-estar. E aí, na mesma hora, ele suspendeu a medicação que estava sendo administrada, pediu para chamar um plantonista para atender ao paciente, né, porque naquele momento ele estava ali como auditor, atendendo o paciente, e está perguntando aqui qual é o terceiro passo que ele deve fazer. Ele deve comunicar esse fato ao geral, clínica, técnica, ao coordenador do plantão ou por escrito ao profissional que está assistindo o paciente. Ao profissional. Ele pode modificar nesse momento? Sim, ele pode sustar. Ele viu que estava colocando em risco a vida do paciente. Ele tomou a atitude correta. Agora, como ele fez uma atitude que foi contrária à pressão do médico, ele tem que dar a satisfação do que fez ao médico. O médico, a partir daí, muda a sua prescrição, né? Então, ele deve comunicar por escrito fato ao paciente. Um dos princípios da consulta com o adolescente é a confidencialidade. Entretanto, existem situações que há necessidade da quebra do sigilo da consulta, mesmo que o adolescente não concorde. Qual a opção que melhor define essas condições todas? Vamos ver. Grávidas que se negam a comunicar esse fato aos responsáveis e avisam que vão abortar, e consumidoras de drogas ilícitas e ou lícitas. Ele quer a gente uma resposta que tenha todas as condições, tá? Vamos ver se tem alguma falta. Outra condição seria os pacientes com vírus HIV positivo, que não aceitam compartilhar seu diagnóstico com a família e se deram o tratamento. Adolescentes consumidores de drogas ilícitas e que rejeitam a gravidez. Grávidas que se devem comunicar esse fato aos responsáveis e que querem abortar. Consumidores de drogas ilícitas, portadora do vírus da imunodeficiência positiva e que não aceitam compartilhar seu diagnóstico com o parceiro. Ou grávida que se devem comunicar o fato aos responsáveis, aviso que vão abortar. Consumidores de drogas ilícitas, portador do vírus imunodeficiência positiva que não aceitam compartilhar seu diagnóstico com parceiro e família. A D de dado é. Qual a diferença da D para a gente? Família. Só isso aqui. Tudo isso aqui está correto, mas você, ela não aceita compartilhar o diagnóstico com o parceiro. E a família não vai ser envolvida nessa questão? Tem que ser consciência também a família, tá, gente? Então, decore. Grávida que se deve comunicar esse fato aos responsáveis, grávida adolescente, né? Claro, né? Aviso que vão abortar, consumidora de drogas ilícitas, droga ilícita, se é que existe, eu bebi uma cerveja, né? Eu bebi um vinho, não tem nada a ver. Portadora do vírus da imunodeficiência positiva que não aceita compartilhar seu diagnóstico com o parceiro e família. Esta é a última. Vocês já seguem aqui no Instagram uma criança que tem tal, que é sério, menininho? Eu amo, não perco nada. Aí eu disse, graças a Deus, estudante de medicina, cumprindo o último período de internagem de vocês, viu? Em uma maternidade de referência pública estadual, auxiliou uma cesárea de gestante primípara, idade gestacional de 32 semanas, retardo de crescimento intrauterino e tratamento de HIV. Logo identificou a gestante como sendo uma ex-colega da escola de ensino médio que frequentou. Ao sair do centro cirúrgico, esse estudante encontrou outros colegas do internato e relatou o fato por se tratar de um parto de uma gestante de risco, com as exigências que o caso requeria, e identificou a parturiente. Foi alertado por um colega de que essa sua conduta de quebra de sigilo médico poderia ensejar um processo junto ao Conselho Regional de Medicina vindo a prejudicar. O que é que chama a atenção de vocês aqui, gente? Ele ter saído do centro cirúrgico, comentar que tinha visto esse parto de uma gestante de risco, ou isso ele poderia fazer, sem dúvida nenhuma, por se tratar de colegas, e identificou a parturiente, por se tratar de colega também, identificou a parturiente. Vocês acham que é correto? Identificar o paciente numa situação
entre estudantes de medicina, não, gente, porque vocês não têm a obrigatoriedade legal de obter sigilo médico. Vocês fazem isso porque é um processo que vocês têm de aprendizagem, é de hábito, né? E se vocês quebram esse sigilo, quem é que vai responder? Se você estiver no exercício da sua função de interna, o preceptor, a gente não vai querer colocar em situação difícil, que está nos ajudando, né? Então aquele não podia fazer isso. Aí algum colega desse, não faça, porque tu pode ser policial para você. Pode? Não pode, né? Não pode porque ele não tem ainda registro. Né? Nesse sentido, preocupado com a situação, buscou o Código de Ética Constitucional de Medicina e constatou o artigo 29 do Código que diz que a quebra do sigilo médico é verdadeiro estudante de medicina, responsabilizando esse ato a qual membro da cadeia de ensino? Ao médico assistente, ao diretor daqui da faculdade, ao coordenador da disciplina, Antônio Amélia, vocês aplaudem, né? Diretor-geral da unidade de saúde da instituição, ou diretor da unidade de saúde, que é essa que a gente está aí, o médico assistente, né? Pronto, gente. Não, tá aqui, tem que passar o resto da tarde, tá, gente? Mas é muito mais. E a feira eu vou correr no conselho até 7 horas da tarde. Gente, um beijo. É grande para vocês.